Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rômulo. Hoje irei falar a respeito das 12 lições de educação que estão contidas aqui no livro de introdução da coleção de artes liberais do Instituto Hugo de São Vítor a respeito de Trivium e Quadrivium. Bom, basicamente é uma coleção do Instituto Hugo de São Vítor que irá versar a respeito de toda a formação clássica, versando aí o estudo do Trivium, né, que são as três artes dos números, que é a gramática, a retórica e a lógica, e o quadrivium, que é a música, a astronomia, a aritmética e a geometria, né? Bom, neste volume introdutório, o Clístenes Hafner Ferreira escreveu um tratado sobre 12 lições de educação liberal, clássica e católica, onde basicamente em cada lição ele irá lidar com as proposições do que é propriamente dito a educação clássica, do que é propriamente dito a educação liberal. Bom, basicamente na primeira lição, que será o tema do vídeo de hoje, ele irá falar a respeito qual o fim da educação clássica. Bom, basicamente, hoje entendemos a educação moderna, como uma formação de um profissional específico. Eu, por exemplo, sou um estudante de Direito e a educação moderna nos propõe que eu simplesmente seja um jurista. Mas, diferentemente, a educação clássica ela vai permear uma formação muito mais ampla, de modo que até mesmo aqueles que se tornem bons juristas sejam também bons poetas ou bons filólogos. É uma formação muito mais ampla. Isso se justifica muito porque a educação clássica, o propósito dela é uma educação liberal, uma educação para a liberdade, de modo que eu, tendo uma boa formação da gramática, da retórica, da lógica, daquilo que é trivial, que está composto em todas as outras artes, para mim ser um jurista, é preciso que eu seja um bom leitor das normas ali estabelecidas, é preciso eu ter uma boa retórica para fazer uma boa defesa como um advogado, é necessário ter uma lógica interna muito grande ao apresentar uma peça. Então, o trivium, como o nome já diz, é aquilo que é trivial, de modo que seja um jornalista, seja um jurista, né, é muito necessário ter esta formação. Bom, nesta primeira lição, aqui ele estabelece os critérios, né, desta educação clássica, que é uma formação ampla, né? E como se dá essa formação? É uma formação do próprio indivíduo, da própria vida. Bom, para comentar a lição número 1, eu também escolhi comentar a respeito da vida intelectual, mais propriamente dito, do primeiro capítulo que vai versar a respeito da vocação intelectual. Serge Langes, aqui nesse livro A Vida Intelectual, ele vai colocar que a vocação intelectual ela é uma vocação de um intelectual consagrado. Isso significa que há um pressuposto muito claro. O intelectual ele tem que ser honesto o suficiente para sempre estar disposto a reconhecer uma verdade. Isso, levando muito em consideração a própria alegoria da caverna de Platão, onde há uma verdade exterior e que o aluno é aquele que vai ter paciência de enxergar essa verdade, de modo que ele esteja disposto e humilde. Então, na lição número 1, aqui, como o próprio Hugo de São Vítor estabelece, o princípio de que o aluno ele deve ser humilde e paciente. E como que isso se dá? Esta ordenação de vida, esta paciência, essa humildade, ela deve confluir em todo o estudo, toda a rotina de estudo. E este intelectual, que é um consagrado, né, de mesmo modo que este professor, que é como um profeta que leva uma luz que ilumina o indivíduo, é justamente para que haja essa liberdade e autonomia do próprio aluno futuramente. O fim último de ser aluno não é ser aluno para sempre, né? Mas ser livre para, de mesmo modo, essa luz recebida seja propagada. É o que nós chamamos de tradição.
posteriormente ainda iremos tratar um vídeo a respeito somente disso. Bom, assim como é estabelecido, o professor ele precisa ter um dom pentecostal ao ensinar, né? E ele fala muito claramente que pede que o Espírito Santo há uma bagagem bastante religiosa nesse sentido, justamente por ser também uma educação católica que conflui nessa educação clássica. Isso se dá justamente porque a educação clássica conflui naquilo que é uma educação liberal, de modo que, uma vez que aprendido as artes liberais, seja um indivíduo livre o suficiente para ser bem formado em todas as outras artes. E, confluindo com isso, a cristianização do Ocidente faz com que o cristianismo pegue essas questões da filosofia grega e de toda a educação clássica, cristianizando todas, de modo que esta verdade particular se torne o verbo encarnado do Cristo, né? Onde todo joelho de todo conhecimento se dobra perante ele. Então, a tradição cristã, ao estabelecer ali no livro de João, por exemplo, em arche, em hologos, kai hologos, em kai proston theon, né? No princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne. E de mesmo modo esse verbo era Deus, esse verbo é Cristo. Este verbo que é Cristo, toda educação se dobra a ele também, de modo que este mesmo padrão, mesmo que simbólico, da realidade, da verdade, se perpasse no professor como um profeta. Bom, e na lição número 1, o Clístenes aqui estabelece uma posição, né, que é justamente a formação de um homem livre, mas ele propõe algo muito confluente com isso. A lição número 1 que ele propõe é a lição de que o aluno deve aprender latim e cantar num coral. Bom, isso a princípio pode parecer muito um exagero, mas há um padrão simbólico muito rico. Por exemplo, se ao pegarmos toda a mitologia tolkieniana do Silmarillion, de J.R.R. Tolkien, iremos entender que, assim como na mitologia tolkieniana a criação do mundo se dá a partir da música, a música ela tem um aspecto muito interessante para o aluno, de modo que a primeira coisa que se deve fazer para ser um bom músico é ter uma boa audição. Em uma orquestra é necessário saber o momento correto de se entrar. E de mesmo modo, numa música é necessário ter uma boa audição para discernir o que é aquilo que é afinado e o que é dissonância, aquilo que é desafinado. Então é necessário, primeiramente, uma humildade no estudo, de modo que, isso permeando em toda a vida intelectual, uma humildade do saber, de parar e escutar. E no canto não é diferente. O canto também ele exige uma certa respiração, assim como na retórica é necessário uma fala que tenha pausas, uma fala que tenha uma certa entonação. E na música, na canção, ela exige que essa respiração seja exercida de uma maneira ereta e perseverante. Então, a educação clássica, por mais cansativa que seja, ela deve ter uma posição perseverante. E, de mesmo modo, a tradição educacional cristã estabelece que a verdadeira vida intelectual é uma vida de oração. Bom, isto posto, também o canto, né, além de ser afinado, além de uma boa respiração, ele tem um fim último, que é a ordem, que é a grande questão do vídeo de hoje. A vocação, a primeira lição, aqui ela vai versar a respeito do fim último da educação, que é a ordenação. No fim de tudo, a ordem da própria vida. No fim de tudo, a ordem da própria educação em si, que é simplesmente perpassar em altura, profundidade, em anagogia, a vida do próprio indivíduo. No fim, a educação intelectual ela é uma educação que forma para a vida, que forma para a virtude. A educação intelectual ela deve ser congruente, de modo que um professor ele simplesmente não é aquele que ensina aquilo que aprendeu, mas ensina aquilo que vive.
Porque se uma vez ensinamos algo que dizemos que é verdadeiro e não a vivemos, há uma incongruência muito grande. Então, antes de tudo, uma questão de humildade, uma questão de canto sinfônico, de canto orquestral gregoriano, seja a ordem. E essa ordem perpassa desde a audição para a própria vida. Então, este foi o vídeo de hoje a respeito disso, que no fim dessa educação toda, nessa jornada intelectual, nós venhamos contemplar aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E sejamos livres o suficientemente para propagar a beleza, a verdade e aquilo que é bom nas diversas profissões que existem, de maneira livre. Então é isso, pessoal. Peço que vocês se inscrevam no canal. Irei publicar as outras lições que faltam. E é isso. Se inscrevam no canal, curtam e se inscrevam. Muito obrigado.